Oi, eu sou a Mari, a Mariana ou a Nesme. Estou de volta com um quadro novo onde eu vou reproduzir o mais fiel possível figurinos de K-pop. E o primeiro que foi escolhido é o de One and Only do Boy Next Door. Obviamente, eu não poderia estar falando de outro figurino que não o do moletom azul. Cada um deles usa acessórios diferentes. Obviamente, eu escolhi os do meu bias, né? Que também não é nenhum mistério quem é, eu acho que também não é difícil de adivinhar, mas de qualquer forma vocês vão descobrir quem é ao longo do vídeo. A primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de tecido de moletom, e não foi nem um pouco fácil. Essa cor de azul é muito específica. O mais próximo que eu achei foi esse aqui. Ele é mais escuro do que o azul que eles usam, mas é o mais próximo que eu achei, porque realmente era uma luta. Eu tive até que entrar em contato com o vendedor da Shopee, que eu achei na Shopee esse aqui. Tive que comprar pela internet, porque pessoalmente eu não ia achar mesmo. E eu até tive que pedir foto, porque ninguém que tinha comprado essa cor tinha feito review pra me ajudar. Mas é isso, acho que a cor ficou bonita. E agora temos que fazer o molde pra poder cortar o moletom. Na modelagem fiz algo bem simples. Como o moletom não tem ajuste nenhum no corpo, o molde é bem básico. Eu só tinha que saber a largura, o comprimento que eu queria e se o ombro seria mais no lugar, que é o que eu prefiro. Eu não gosto muito de ombro caído, em mim principalmente, porque eu sinto que eu fico desengonçada, assim. Aí, além disso, além do corpo e das mangas, tem o bolso canguru e o capuz. O capuz, desde o princípio, eu já sabia que eu tinha que fazer ele maior. Quando a gente vai olhar moletom em lojas, normalmente eles têm o capuz pequeno. E eu detesto isso, eu acho muito feio. Quando você quer usar, fica desconfortável, não fica bonito. Então, eu tinha que fazer grande pra quando eu vestisse ficasse bonito, né? A graça da roupa é eu vestir o capuz. Principalmente com todas essas letras que eu teria que desenhar no capuz, né? Então era bem importante. Foi nesse momento que eu percebi que eu não comprei ribana. Ribana serve para acabamento. É a parte que vai nos punhos, na barra, e ela é flexível, diferente do moletom, que não é flexível. Eu devia ter comprado tudo junto, mas não comprei, esqueci. Depois eu tinha que fazer a mantinha, o cachecol, o Ilustre Tessan usa. Dessa vez eu comprei numa loja de tecidos aqui da minha região mesmo. E o único tom de laranja que eu encontrei era esse. Ou era fluorescente, neon. Daí não, né? A próxima etapa era eu descobrir como eram as letras do capuz do bonedô. Se elas eram aleatórias, se tinha um padrão. Aí eu descobri que eram todas iguais, realmente. Mas eu olhei muitas vezes para poder ler o capuz de todos eles. Eu ainda não sabia se eu ia pintar, o que eu ia fazer. Eu recortei as letras e fiz o teste aqui alfinetando para ver se o tamanho cabia, né? Porque tem que caber Boy Next Door em toda a volta certinho. E aparentemente dá. Só que o capuz ainda não está costurado, né? Só tem uma parte aqui. A outra eu levei no sapateiro pra colocar ilhós pra passar o cordão. Acho que vai dar. Só que eu acabei de perceber que eu alfinetei ao contrário. Tem que ser aqui o Boy Next Door. Porque você tem que conseguir ler. Quando olha de frente para mim. Assim você vai estar vendo só atrás, nas minhas costas. Mas enfim, depois vocês vão ver como é que vai ficar. Olha, tá ao contrário assim. Claro que eu tô olhando no espelho, mas tá ao contrário. Eu tô aqui refletindo que na verdade eu tenho que pôr as letras antes de eu costurar no forro do capuz. Porque senão as linhas vão ficar aparecendo no forro. E eu não quero que apareça no forro, né? Quando eu tirar o capuz, é pra tá bonitinho. Vai dar muito trabalho isso aqui. Gente, eu tenho que fazer as letras, né? Eu peguei aqui um molde um pouco maior do que eu quero que seja o tamanho pra eu poder costurar e fazer o acabamento. Eu aproveitei que eu trabalho numa confecção e peguei retalhos que iam ser descartados, que eu acho que vão funcionar aqui com as letras, que eram cores parecidas. Aí eu fiz um teste, costurando 2 camadas de tecido. Só que fica meio torto, porque eu tenho que deixar um lado aberto pra poder virar. E aí eu não gostei muito, e no meio não tem muito o que eu fazer. Tipo, olha que horror que tá esse lado. E aí o outro lado tá assim. Não sei, vou testar mais algum jeito de fazer isso, que eu não gostei. Gente, trago várias atualizações. Eu comprei ribana, que é isso aqui, ó, pro acabamento, pro punho, pra barra, que eu tinha simplesmente esquecido de comprar, chegou ontem.
E luvinhas, que eu também tinha esquecido que eu precisava disso pro figurino. Aí hoje eu busquei lá no sapateiro. Era isso aqui que eu queria que ele fizesse, ó. Faz uma semana que eu deixei lá, cara, e ele não me avisava que tava pronto. Aí eu fui lá. Então agora eu posso aplicar as letras no capuz. Porque era essa parte aqui que eu precisava. Mas antes eu vou passar um isqueiro aqui nesses fiapos pra ele parar de desfiar. Eu já botei entretela pra parar de desfiar, mas não adianta. Eu vou ter que queimar. Tem que caber aqui. Não vai caber. Eu devia ter comprado uma cola. Vou ter que confiar apenas nos alfinetes. Deixa eu botar o X primeiro, que ele tem que caber no meio. Cara, eu encaixei aqui as letras, vai ficar extremamente apertado. E é sobre isso, eu vou ter que fazer caber. O outro lado vai ser pior ainda, porque tem 2 ossos. Mas vamos lá. Depois de eu completar a montagem normal da peça, né, já tinha aplicado o bolso, as mangas e tudo mais, eu tinha que primeiro aplicar as letras no capuz, para poder então costurar o capuz na peça. Essa parte foi a mais complicadinha. Se eu tivesse uma máquina doméstica de costura, eu poderia usar o zigue-zague e tentar fazer parecer que foi bordado. Ia ter um acabamento mais bonitinho, mas eu não tenho. Aí a solução que eu encontrei foi costurar várias vezes a costura uma em cima da outra, pra ela ficar mais forte e até mais aparente. Infelizmente, os fiapos continuam lá, não teve jeito. Eu fiz o que eu podia fazer, ficou bonito mesmo assim, vai ter uns fiapinhos ali, mas é feito à mão, né, gente? Então acho que não é uma grande questão pra mim, pelo menos. Finalmente acabei o moletom. Então agora eu tô fazendo a mantinha. Vou botar o zíper. Tá bom. Eu não queria fazer muito perto mesmo. É isso aí, tá certo, tá reto. Eu preciso que ela fique assim. Então eu tenho que fazer assim. E aí tem um detalhe diferente na mantinha dele, de um dos lados, que tem um zíper. Então nessa parte eu cortei normalmente, mas na hora de costurar eu ia ter que costurar do avesso pra fazer o detalhe, pra ele existir. Então, gente, eu fiz essa roupa há quase um ano atrás, porque meu grupo fez um projeto em que cada integrante no seu aniversário ia fazer um cover que escolhesse para fazer um solo, né, um pequeno solo para o Instagram. E eu escolhi o One and Only para juntar o útil ao agradável, porque eu sempre quis ter esse moletom, então eu já tinha uma desculpa para eu fazer o moletom. E aí eu perdi alguns arquivos que eu fiz, mas vocês podem conferir o cover que está lá no Instagram. E vou deixar umas imagens aqui da época, né? Que eu perdi o meu fiel escudeiro, o Pipe. Ele tá em casa, na verdade, tá? Eu não perdi. Ele tá em casa, não tá aqui hoje. Mas vocês vão ver com a roupinha com ele lá. E já sei também qual vai ser o próximo figurino de K-pop que eu vou reproduzir fielmente. Mas eu não vou dizer que vai sair logo, porque não vai, tá? Não vai demorar, vai demorar. Mas vai sair outras coisas nesse meio tempo, com certeza. Então eu espero que vocês tenham gostado da minha criação, porque eu amei esse moletom, uso ele direto. E se inscrevam para mais, deixem um like aí para me ajudar. E espero ver vocês em outro vídeo. Tchau!